Este é o Inova Social Vozes. Direto do Summit Aliança Empreendedora 20 anos, o Inova Social Vozes segue destacando histórias de quem está conectando sustentabilidade e impacto social no dia a dia das empresas. Hoje, a conversa é com Fábio Laveso, gerente de sustentabilidade e investimento social do Açaí Atacadista. E vamos falar sobre combate ao desperdício de alimentos, logística reversa e umas metas ambiciosas. Então, Fábio, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Um prazer conversar sobre inovação, aspectos sociais e sustentabilidade que integra diversos aspectos numa agenda aí bem ampla e necessária para a sociedade. Fábio, começando falando do primeiro projeto que vocês têm, né? O programa Destino Certo. O Açaí tem se destacado no combate do desperdício de alimentos, na promoção da segurança alimentar. Eu queria que você contasse um pouquinho como que surgiu essa iniciativa e que forma que ela tem contribuído para transformar os alimentos que seriam descartados, né? Vocês estão ali no varejo, transformar eles em refeições para comunidades em situação de vulnerabilidade. Esse programa, ele integra uma agenda maior, uma agenda mais ampla de combate à fome e segurança alimentar. E um dos pilares para a gente combater a fome no país é justamente combater o desperdício. E a gente faz isso a partir da nossa operação nas lojas e centros de distribuição. Infelizmente, o alimento ele é manuseado ali pelos clientes e às vezes rejeitado justamente por conta desse manuseio. E as pessoas acabam por um amassado, por um aspecto um pouco mais estético, deixando de comprar, e não é justo que esse alimento que ainda está bom nutricionalmente, tem as suas qualidades preservadas, seja descartado, enfim, não seja aproveitado para o destino certo, exatamente, que é o nome do programa, para o destino certo que ele tem, né, que é alimentar a população. Então a gente começou a mapear as organizações sociais ao redor das nossas lojas. É uma operação muito pulverizada, né? São 302 lojas que temos em todo o país, nas 5 regiões, e essas comunidades ao nosso redor, elas estão bastante conectadas, fazem parte do nosso dia a dia, e era natural que a gente, então, beneficiasse e entendesse elas como beneficiárias das nossas ações. A gente mapeou, então, por meio de uma food tech, por meio de uma startup focada em alimentos, e essa organização entendeu quais eram as necessidades, os requisitos dessas organizações e também qual era a nossa operação, o perfil de operação das lojas, para então poder conectar essa logística, né? Tanto o tipo do alimento com o perfil da organização, critérios de compliance, de ética, enfim, todas as questões burocráticas também que envolvem uma operação como essa, e fazer essa destinação. Só no ano passado foram em torno de 4 milhões de refeições possíveis de serem realizadas por meio desses alimentos. São frutas, legumes, verduras que contemplam esse programa Destino Certo. Bom, Fábio, eu comentei que eu ia falar sobre metas ambiciosas, né? O Açaí integra a nova carteira de índice de carbono eficiente da B3. E vocês estabeleceram como meta reduzir 38% das emissões de CO2 em suas operações até 2030. Além disso, a empresa visa estabelecer 100% das suas lojas com energia renovável até 2025, final de 2025, né? Como que tem sido as estratégias para poder atingir esses objetivos? Porque você falou agora, 302 lojas. Eu moro do lado de uma, não é pequena. Então, como que tem sido isso? Olha, a operação é bastante complexa. Eu diria que cada loja é como se fosse uma empresa apartada em termos de tamanho, de volume e complexidade, né? Cada loja são em torno de 300 colaboradores, pelo menos, né? Então,
Quando a gente fala de aspectos ambientais, a gente passa por resíduos, naturalmente pelas questões de combate ao desperdício, mas a gente também tem outras questões na agenda ambiental que falam sobre questões um pouco mais invisíveis aos olhos dos clientes, como os gases refrigerantes, que é justamente aquele fluido, aquele gás das geladeiras, dos freezers, que estão nas lojas ali para refrigerar e congelar os alimentos, né? E além disso, tem esses aspectos, e eu diria que a questão da energia, do consumo de energia, é o segundo aspecto, um dos aspectos mais relevantes aí para a nossa agenda ambiental. Nesses dois âmbitos, a gente estabeleceu justamente essa meta ambiciosa, e eu diria ambiciosa porque ela estava estabelecida a partir dos patamares de 2015, quando a gente tinha em torno de 80 lojas, algo nesse sentido. E agora, com 300 lojas, e até 2030 serão muito mais, como que a gente concilia esse crescimento, né, de operação com redução de impacto? Bom, a gente assumiu esse desafio, era obviamente um desafio calculado, mas ainda assim bastante desafiador, porque ele passa pelo retrofit, ou seja, pela modernização dos equipamentos existentes, pela utilização de novas tecnologias de gases refrigerantes e também pela modernização do perfil de consumo, ou seja, da fonte de consumo de energia. Em vez de consumir de fontes poluidoras, né, de fontes mais sujas de energia, a gente começou a migrar já há alguns anos a nossa energia para o Mercado Livre, que é onde a gente pode escolher de onde a gente compra. Então, a gente passou a comprar de pequenas centrais hidrelétricas, de usinas eólicas, usinas solares. Inclusive, a gente tem usinas solares próprias, né, no telhado de algumas lojas. São aproximadamente 7 lojas que têm esse equipamento em cima das nossas lojas, que abastecem parte da nossa operação. Então, essa meta, né, ou essas metas que você comentou, foram aí colocadas e parte delas a gente já vem alcançando. A meta de 100% de energia limpa, a gente já bateu, antecipou esse resultado e a gente já conta hoje com 100% da operação com energia limpa e renovável, né? E a meta, o que contribui para a meta maior de emissão de gases de efeito estufa para o combate às mudanças climáticas, que continua sendo um tópico importante que a gente tem trabalhado. Fábio, você falou sobre o Mercado Livre de Energia, isso é uma coisa relativamente bem recente, né? A gente teve aprovação aí no final do ano passado. Como que isso tem impactado vocês? Isso foi uma coisa que vocês conseguiram, até isso, foi esse um dos motivos que vocês conseguiram adiantar o objetivo? Sim, com certeza. A questão de energia é algo muito considerável para um mercado de varejo, né, para o setor de varejo que a gente fala. E a gente teve que fazer um esforço proativo de olhar para os nossos contratos. São contratos de alguma forma pulverizados, com uma série de fornecedores, com concessionárias de energia, em que cada localidade funciona de um jeito. É um mercado muito regulado. E a gente teve que buscar alternativas, né, de uma forma, de novo, bastante propositiva. Então, esse primeiro movimento, ele foi muito intencional, buscando essa redução nas emissões de gás de efeito estufa, e que a gente levou, né, nos últimos meses também para os nossos clientes. Então, hoje, clientes de determinadas localidades, dependendo de onde a gente já conseguiu estabelecer acordos com um concessionário de energia, também conseguem aproveitar dessa migração para o Mercado Livre e conseguem uma redução significativa de custo na sua conta de energia. Então, hoje, se você for um cliente do Assaí, você eventualmente pode também ter energia limpa no seu estabelecimento, né, no seu comércio, e causar um impacto positivo para o meio ambiente e, além de tudo, um impacto bom no bolso também, porque acaba sendo mais barato. Toda essa economia passa por um ecossistema também circular, né? O Assaí implementou pontos de entrega voluntária nas lojas e, segundo os últimos dados, né, arrecadou 350 toneladas de materiais recicláveis no primeiro semestre de 2023.
Em relação ao ano anterior, um aumento de 49%. Como que essas ações têm contribuído para a conscientização ambiental dos clientes? E quais são os planos para o futuro para expandir essa iniciativa? Já que eu estou falando desses números 2023, né? Então você deve ter algumas atualizações desse cenário. Sim. Quando a gente fala de sustentabilidade, parece algo tão etéreo, né? E algo tão complexo. E infelizmente no Brasil a gente tem momentos que lida com as questões mais simples ainda de sustentabilidade, que é justamente a reciclagem e essa logística reversa de embalagens, né? Como que a gente ativa esse primeiro conceito, né, de reciclagem quando a gente fala de sustentabilidade. E é isso que a gente tem provocado aos nossos clientes nas comunidades onde a gente está. A gente, em boa parte das nossas lojas, tem realidades bastante periféricas e que não tem esse serviço de coleta seletiva estabelecida ali no bairro ou no município, e a gente, então, provê esse serviço à população com as estações de reciclagem, com esses pontos de entrega voluntária aos clientes, e que se dá de modalidades bem diferentes. Em alguns locais a gente consegue oferecer benefícios aos clientes com desconto na conta de energia ou benefícios ali numa gamificação que a pessoa pode trocar, leva um quilo de resíduos, troco por X pontos no programa de recompensas e trocando por prêmios e brindes. Em outros locais a gente oferece também a coleta o retorno, né, das lâmpadas, que é um resíduo bastante peculiar ali e perigoso, né? E a gente é um dos maiores recicladores de lâmpadas aí junto com nosso parceiro Reciclos, focado em lâmpadas, né? E também de pilhas e baterias, que são resíduos, de novo, né, bastante convencionais, mas pouco usuais ali, ou um pouco mais difícil de encontrar estabelecimentos que façam essa reciclagem. E agora, esse ano, a gente estabeleceu uma nova parceria com a Ambipar para, enfim, expandir esses pontos de entrega voluntária, trazendo também máquinas interativas e que podem trazer esses benefícios com brindes, né? Inclusive, nessa semana do meio ambiente, agora de 2025, a gente acabou de inaugurar também dentro do nosso escritório corporativo isso, né? Refletindo aquilo que a gente oferece na ponta ali para as lojas, máquinas como essa que já são realidade para os nossos clientes. Então, de uma forma, todos são impactados ali, sejam colaboradores, sejam clientes. É um estímulo constante que a gente precisa provocar com relação a essa conscientização ambiental, a práticas e atitudes mais responsáveis. Fábio, para a gente fechar a conversa, eu estou fazendo uma pergunta para todos os que estão passando aqui no podcast do Inova Social, que é, na sua visão, inovar com impacto social passa por? Promover, impulsionar caminhos de prosperidade. Eu acho que a gente, às vezes, foca bastante na solução final e numa questão muito prática do que deveria já ser a questão perfeita. E eu acho que a gente tem que pensar que são caminhos, né? A gente precisa promover oportunidades, caminhos, trilhas para que se chegue numa prosperidade que significa uma sociedade mais justa, mais inclusiva, ambientalmente mais correta, né? Então, eu diria que passa justamente por caminhos e não pela solução final. Fábio, obrigado pela conversa. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até já!